Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui prestigiando o primeiro Congresso Online Internacional de Desenvolvimento Humano. Tenho certeza que você já assistiu várias palestras maravilhosas, esta será uma delas e terão muitas outras para você se deliciar e aprender e aprofundar cada vez mais nesse desenvolvimento, nesse seu crescimento enquanto ser humano, e automaticamente você vai ser um ser humano melhor, e ao ser melhor você vai proporcionar melhora para as pessoas que estão contigo. Por tudo isso, parabéns e obrigada por estar dividindo comigo e dar a honra de estar com você, tá bom? Vamos falar hoje sobre comunicação áurea. Eu, na verdade, sou uma palestrante de comunicação oral, sou apaixonada por esse tema, e uma paixão que começou muito mais de uma necessidade do que de uma escolha. Isso mesmo. Na verdade, eu fui buscar desenvolver algumas habilidades em mim, que eu me sentia uma pessoa muito tímida, muito retraída, eu tinha muito complexo de mim mesma, né? Não aceitava até aos meus 22 anos, mais ou menos, a minha mancha, e com isso eu sofri muito. E para poder desafiar a mim mesma e buscar me posicionar melhor na vida, eu fui aprender sobre comunicação oral. E hoje, já formada em todo o processo de coaching, eu tenho descoberto uma nova forma de comunicação, que é a comunicação áurea, que é um tema que eu estou desenvolvendo, estou dividindo aqui com vocês pela primeira vez, né, de primeira mão. A gente vai falar sobre um tema que é novíssimo, comunicação áurea. E apesar de eu estar dizendo que é um tema novo, ele não é tão novo assim. Na verdade, é parte daquilo que já está dentro de cada um de nós, e eu acredito até que muitos de vocês já praticam e talvez não tivessem encontrado um nome, e aí a gente está aqui encontrando junto esse nome, tá bom? O que é a comunicação áurea? Se a gente for deparar um pouco olhando essa imagem, a gente percebe que nós temos vários recursos, né? Inclusive enquanto palestrante de comunicação oral, eu uso várias técnicas para ensinar as pessoas a se posicionarem, a gesticularem, tom de voz, timbre, a postura, como já disse, e gestos. Mas a gente não ensina em sala de aula, e tampouco esta palestra será o suficiente para te ensinar a conversar com a outra pessoa que está ao seu lado, do outro lado, a ouvi-la na sua essência, a ouvir o que seu coração está dizendo. E por vezes nós pedimos socorro para as pessoas e nem nós próprios percebemos isso. Que engraçado, parece engraçado. Já aconteceu comigo de receber uma ligação de alguém e essa pessoa está declarando alguma coisa que ela tenha feito na vida que era totalmente oposta a qualquer atitude que ela já tivesse feito em sã consciência. E ali eu percebi que ela estava pedindo socorro. Foi pela primeira vez que eu penetrei nesse universo da comunicação áurea, ouvir o que não está sendo dito, ouvir a alma interna, ouvir o inaudível. E é esta a proposta, da gente poder, durante esse nosso encontro, aprofundar um pouco mais, e é claro, não vamos esgotar todas as possibilidades, mas você já vai ter um norte para percorrer, e conte comigo nesse caminho que a gente aprende junto. É bom de falar de comunicação. O mais importante é perceber que a nossa fala não representa tanto assim na nossa comunicação. Enquanto eu estou aqui com vocês, a minha voz, tão somente, ela representa apenas 7% do que estamos falando. O que eu não estou dizendo, que são os meus gestos, a gesticulação facial, que é o que vocês estão tendo acesso aí, fala 55% do tempo, ou do nosso processo de comunicação. E o meu tom de voz, os meus gestos faciais, o timbre que eu estou utilizando, será responsável por 38% do que falamos, do que comunicamos. Portanto, as palavras em si não contam muito. O que não é dito conta muito mais. E aí, às vezes, a gente se depara com situações em que a outra pessoa fala: mas eu não te disse nada, eu não estou falando nada. E você diz: está falando sim. Só que a gente não se comunica num canal de comunicação que ambos entendem. Por vezes a gente acusa, e outras vezes a gente ofende, e outras vezes a gente se defende. A proposta aqui é que a gente perceba
existe uma comunicação muito mais fluida, muito mais pura, muito mais límpida, que é a de coração para coração. Basta você se entregar verdadeiramente para o outro e ouvir o que o coração está dizendo. Você terá muito mais chance de chegar na alma dessa pessoa. E se estamos falando num processo de coach ou coachee, você vai se aprofundar muito mais na vida do seu coachee enquanto coach, se você se permitir ir além. Se você se permitir fazer uma conexão de coração para coração, ouvindo o outro. Esta é uma técnica que fala muito mais do sentimento do que de técnicas em si. É você se permitir sentir e se conectar de alma para alma. Existem exercícios, sim, e um deles é o processo de meditação. É o de se conhecer, é o de se curar. E a gente vai aprofundar um pouco mais a partir de agora. E para que a gente tenha uma conexão maior com esse tema, eu separei uma metáfora que eu acredito que ela vai falar muito profundamente nos nossos corações a partir de agora. A imagem que a gente olha aí agora reflete várias possibilidades, vários pensamentos, vários sentimentos, sem dúvida alguma. O que cada um desses indivíduos está olhando, está procurando? Por que esta cara de espanto ou de descoberto? Bom, a metáfora acredito que vai aprofundar um pouco mais esse nosso momento de reflexão. A metáfora diz que, certa feita, uma senhora, estando na entrada de uma cidade, ela percebe que ao longe está se aproximando um carro de uma forma muito veloz, a pessoa dirigindo com muita imprudência, aparentando um certo nervosismo mesmo. E ela, claro, fica temerosa, porque um carro desses, uma pessoa dessa se aproximando de você, a primeira sensação de defesa que a gente tem, claro, é se proteger, é querer agredir, seja lá o que for. Mas certo é que essa senhora continuou no cantinho dela e deixou que o carro parasse, o motorista descesse do carro, viesse de uma forma muito abrupta até ela e perguntasse o seguinte: senhora, como é o povo dessa cidade? Ela olha para ele, reflexiva, se perguntando o que eu devo dizer a ele. E ela respira profundamente, olha para dentro do seu próprio coração, olha para ele e diz: meu senhor, como são as pessoas da cidade de onde o senhor veio? Ah, vou te contar. Não tem a menor condição. As pessoas são hipócritas, mentirosas e tem mais. Elas inventam histórias a seu respeito. Eu tive que sair de lá por causa disso, imagina. Me acusaram de coisas que eu não tenho a mínima possibilidade de ter feito, mesmo porque eu nem estava na cidade, mas em todo caso, foi chato o suficiente para me fazer sair de lá. Então, como é o povo dessa cidade? A senhora ouve em silêncio, olha bem profundamente nos olhos daquele senhor e diz: meu senhor, eu sempre lhe dizer, as pessoas daqui são igualzinhas essas que você está relatando, infelizmente. É claro, o senhor entra novamente nesse carro, já sai, imagine como dessa vez, né? Sai cantando pneu, sai automaticamente muito nervoso e com certeza o que ele vai encontrar são pessoas furiosas, pessoas mal amadas, pessoas que têm um relacionamento não tão positivo assim, não é verdade? Bom, essa senhora continuou lá, vivendo a sua vida, e chega um outro carro, chegando devagarzinho, com muita calma a pessoa para o carro, sem levantar poeira, desce do carro sorrindo, um sonzinho ambiente muito confortável, né, estava tocando no seu carro, sorrindo para a senhora, ele pergunta: minha senhora, estou chegando aqui agora, eu quero desenvolver um negócio nesta cidade, e eu acredito que seja a cidade do meu futuro. Eu gostaria de saber da senhora, como são as pessoas que vivem aqui? A senhora novamente, né? Eu tinha acabado de responder para uma pessoa, mas novamente ela fechou os olhos, concentrou no seu coração e com certeza fez a conexão com o coração daquele rapaz e falou: meu senhor, como são as pessoas da cidade de onde o senhor veio? Aí ele responde: ah, minha senhora, são pessoas maravilhosas,
Meu Deus do céu, eu já estou com saudade, não tem nem 10 horas que eu saí de lá, já estou morrendo de saudades. Mas são pessoas amigas, são pessoas fiéis, são pessoas confiáveis. Olha, eu não tenho do que reclamar, eu só estou saindo de lá de verdade, porque eu preciso desenvolver o meu negócio e tudo indica que esta cidade é a cidade promissora, é a cidade do meu futuro, é a cidade do futuro de muitas pessoas. A senhora então responde: pois é, são essas pessoas que a senhora encontrará aqui. Esta é a sua cidade, meu senhor. E ele, claro, feliz da vida, entra no carro, manda um abraço para ela e vai embora. E aí a conexão que a gente encontra entre essas duas formas de ver a mesma cidade, qual é? O que vocês acreditam que aquela senhora estivesse fazendo? Ela mentiu? Ou ela percebeu o que o coração do outro queria ouvir? O que o outro estava preparado para saber e reconhecer? Porque, acima de tudo, qualquer que seja a forma com que a gente veja o mundo, não é mudando de lugar que a gente vai mudar esta visão, essa percepção. É só mudando a nós mesmos que a gente muda essa percepção também. Portanto, o que essa senhora fez foi justamente o que essas pessoas estão fazendo ao olhar para o céu, procurando alguma coisa que não sabem bem o que. Estão olhando para fora, quando na verdade a proposta aqui e agora é olhar para dentro de si mesmo. É entrar numa conexão interna, é se descobrir enquanto ser, enquanto frágil, enquanto humano. E nessa descoberta, você se descobre também uma pessoa gigante, um ser humano fantástico, maravilhoso, com todas as possibilidades de transcender, de co-criar, de recriar a sua própria história e ser feliz, aquela felicidade que você via nos filmes, nas fotonovelas e nos seus sonhos. Então, é possível sim ter um mundo diferente, desde que você mude o mundo interno, o mundo que está, claro, dentro de você. E é justamente por isso que a gente diz que a comunicação áurea inicia dentro de você. Primeiramente, você tem que se conduzir para um processo de autoconhecimento. Porque se você não se permite se conhecer, como você pode apoiar a outra pessoa a se conhecer? Se você não limpa o seu lixo interno, o lixo que existe na sua mente, nos seus pensamentos, na sua memória, nas suas emoções, as culpas, se você não se cura internamente, como você vai se permitir ousar dizer ou tentar curar o outro? É difícil. Porque se você não experienciou alguma coisa, é difícil você saber se o outro vai conseguir ou não. Seria igual a quem nunca tomou nenhum álcool, nunca se embebedou, ir ensinar um outro que é alcoólatra há mais de 10 anos a dizer que é possível sim sair da dependência química, parar de tomar uma cerveja, tomar um uísque, seja o que for. É muito provável que você nunca vai convencer o outro, porque você nunca viveu essa necessidade. É muito cômodo, é muito fácil, é muito natural eu dizer que é possível se eu nunca tentei fazer em mim, se eu nunca precisei fazer em mim. Da mesma forma, é a comunicação áurea. Se você nunca experimentou em você, como você vai querer que o outro mergulhe em si próprio, que o outro cure as suas feridas? É pouco provável que você terá a credibilidade suficiente para isso. Portanto, o desafio é que você se permita fazer esse mergulho em si mesmo para ser uma pessoa maior e melhor. E aí continuam as questões. Se você não faz isso, eu pergunto: quem é você para querer que eu faça? O que você tem deixado de história diferente, que valha a pena? Quando as pessoas falarem de você na sua morte, por exemplo, o que elas estarão falando? O que você está agregando à vida das pessoas e à sua própria vida e à vida da sua família? E qual é o seu legado? Por que alguém poderia querer segui-lo se você ainda não sabe para onde vai? O que você tem feito, de fato e de concreto, para se conhecer mais e mais? Então a comunicação áurea
é um convite para que você primeiro faça todas essas perguntas a si próprio e encontre as suas respostas. Quando você fazer esse mergulho em si mesmo, quando você começar a encontrar essas respostas, encontrar as facilidades ou as dificuldades de encontrar estas respostas, aí você será capaz, sim, de acompanhar o outro num processo mais profundo, mais dinâmico, usando o rapport, usando o flow, usando todas as técnicas de neurolinguística, todas as técnicas de coaching, de psicologia positiva, de administração de crises, feedback positivo e assim por diante. Teorias tão somente já fazem mudanças, mas o exemplo faz muito mais. A comunicação áurea, portanto, nada mais é do que você permitir que o outro desate os nós na sua mente e, é óbvio, permita a si próprio desatar esses nós, esses sentimentos, essas culpas, esses remorsos, essas críticas e autocríticas que te impedem de caminhar, ordená-las de tal sorte que você possa acessá-las e ter uma vida muito mais assertiva, muito mais próspera e muito mais próxima da felicidade. O ciclo de comunicação áurea, ele é muito simples. Aqui, se vocês observarem, para quem tem o conhecimento do processo de aprendizagem, do CAV, ciclo de aprendizagem vivencial, esse aqui é similar. Ele inicia então no evento, é o fato gerador. Eu vou apontar aqui para vocês poderem acompanhar. Fato gerador da emoção, o que gerou na pessoa, no meu coach, ou no meu liderado, ou em mim própria, em mim mesma, a sensação ou o desejo de mudança. Na sequência, o que aconteceu neste momento que fez com que eu me lembrasse de sentimentos e emoções neste próprio evento. Aconteceu algo, eu estou me lembrando dos sentimentos que eu tive durante esse fato, e aí o processo de CAV, ele nos conduz então a analisar o que eu posso aprender com esta observação. Eu vivi, eu senti, e o que eu posso aprender com estes sentimentos. E na sequência, de tudo que eu vi, senti, vivi, o que eu posso cocriar, recriar, reordenar como processo de aprendizagem na minha vida e mudar. Então, cocriando, eu vou voltar ao momento do meu sentimento e perceber de que forma que eu estou vendo esse mesmo evento recriado e cocriado, como eu estou me sentindo. O que eu posso aprender com tudo isso? De tudo que eu vi, vivi, senti, o que eu posso aprender? Quando eu faço esse movimento todo, vivi, me lembrei do que senti, discuto sobre isso e vejo o que eu posso aprender, cocrio, construo um novo cenário para a minha vida, construo novas realidades sem mudar a minha verdade. Eu só construo uma nova forma de ver a mesma coisa. Porque, afinal, quando a gente lembra de algo, a gente nada mais tem do que uma ilusão deste algo. Eu somo, ao longo dos anos, todos os meus pensamentos acumulados e crio uma nova verdade. E o que esse ciclo propõe é, eu volto para o momento original, vejo os sentimentos daquele momento, cocrio, aprendo com eles e volto a viver. Então, é muito provável que quando você se lembrar do mesmo evento de uma forma diferente, os seus sentimentos também serão diferentes. As suas emoções serão diferentes, porque você decidiu assim, você escolheu que assim fosse. E, obviamente, assim será. José Roberto Marx, do IBC, desenvolveu as 3 necessidades básicas do ser humano. Quando a gente fala de necessidade básica, para quem é administrador e psicólogo, naturalmente vai se reportar à escala de necessidades humanas de Maslow. Mas aqui é uma outra escala de necessidades. E a de Maslow, obviamente, tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, e para quem tiver interesse é só fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas o que o José Roberto mostra para a gente é que existe esse ciclo, esse tripé, que eu primeiro preciso ser notada, reconhecida e amada. Na sequência, ser ouvida na essência. E, finalmente, ter o direito de errar,
e, obviamente, ao errar, me perdoar ou ser perdoada pelo outro. Esse ciclo ele se repete em 2 níveis. No primeiro momento, sou eu comigo mesmo, isso dentro da comunicação áurea, tá? No primeiro momento, sou eu comigo mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar, me aceitar e me respeitar. Eu tenho que me ouvir na essência, o que eu de fato estou querendo dizer, o que de fato eu estou falando para mim e para o outro com o que eu estou fazendo. E, finalmente, eu preciso me perdoar. Eu preciso reconhecer que eu sou humana e, como humana, eu sou passiva de errar, mas em errando, eu tenho todo o direito de ser amada o suficiente para ser perdoada por mim mesma. E aí este ciclo muda quando eu estou olhando para o outro. O outro diante de mim, eu quero do outro ser notada, reconhecida e amada. Eu quero ser ouvida na essência e quero ser perdoada e quero perdoar. Na verdade, nem sempre a gente tem percepção de que queira perdoar. Não é tão fácil assim. Mas é fundamental que a gente escolha perdoar a si mesma e perdoar o outro, para que a gente possa se desconectar de energias ruins, de pensamentos ruins, para uma nova vida, uma vida da essência e do amor absoluto, do amor incondicional. Então esse ciclo, ele se repete, como eu já disse, de mim comigo, de mim para o outro e, óbvio, do outro comigo e do outro consigo. Isso aqui, os índios reportam que nós, seres humanos, temos 4 quadrantes no nosso coração. E se eu quero ouvir a voz do coração, eu preciso desenvolver esses quadrantes. Eles são as câmaras dizendo: seu coração está cheio, ele está límpido, ele está aberto e ele é forte o suficiente. Repetindo, e é provável que você ainda não tenha nenhuma das respostas. Seu coração está cheio de amor, está cheio de respeito, de felicidade, ou está cheio de mágoa, de rancor, de tristeza, de lembranças ruins? Se ele está cheio, ou na verdade está pela metade, é pela metade que você está vivendo suas relações também, consigo e com o outro. Se o coração está límpido, está puro, ele se permite se envolver numa relação sem fazer comparação, sem fazer julgamento. Se ele não consegue fazer isso, de novo, você está vivendo relações superficiais. No primeiro momento, você não permite que as pessoas se envolvam, você está pela metade. Se não está num relacionamento límpido, também não está inteiro. Está aberto. Quantas vezes você se magoou ou magoou alguém o suficiente para se fechar, para se proteger? Então abra o seu coração para viver o amor na essência, o amor incondicional. O amor consigo e com o outro. E ele está forte o suficiente para encarar todos esses 3 quadrantes e recriar e co-criar. Então vamos reforçar um pouco mais esse conhecimento. Se o seu coração está cheio, ou não, como você está vivendo suas relações? Se ele está pela metade, como eu já disse, as relações também estão pela metade. Você está na defensiva, está se protegendo de feridas do passado, então você não abriu seu coração. Enquanto você não abre seu coração, você não permite que o outro entre. Você está confuso, cheio de dúvidas, não sabe se permite ou não permite, portanto seu coração não está límpido, não está puro o suficiente. E automaticamente, se ele não está preenchido com o outro, com o amor, se ele não está aberto o suficiente, não querendo se proteger do outro, e nem está límpido, ele não vai estar forte o suficiente para que você viva a sua própria história, viva quem você é. Então, como diria Clarice Lispector, quem você seria se você fosse você? Ou, se você fosse você, quem você seria? Parece ser uma pergunta muito óbvia, mas na verdade ela é muito profunda. Quantos de nós estamos vivendo a nossa própria história? Quantos de nós assumimos todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos,
Quantos de nós deixou de viver a nossa própria vida para viver a vida do outro? Esse outro pode ser o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho. Quantos de nós nos olhamos no espelho pela última vez e nos olhando, nos respeitamos, nos pedimos desculpas, nos perdoamos e dissemos: eu te amo? Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Vamos aqui fazer um paralelo da tecnologia com a mente humana, dentro desse processo da comunicação áurea. E a gente pode entender aqui que essa comunicação áurea, usando da forma que a gente está falando, ela vai produzir curas verdadeiras na sua alma, no seu espírito e no seu coração. Curas tão profundas, mas tão profundas, que você pode mudar a sua história de vida. Você pode mudar a história de vida de muitas pessoas que você ama. Então vamos prestar mais atenção. É claro que você já está prestando essa atenção, mas aprofundar um pouco mais e fazer esse paralelo. Se a nossa mente humana fosse tecnologia, nós poderíamos comparar, a primeira comparação que poderíamos fazer é que o nosso cérebro é como se fosse um computador. Ele tem todas as conexões, todos os ingredientes, todas as possibilidades, os mecanismos para que possamos desenvolver a nossa própria personalidade, a nossa felicidade, encontrar a melhor pessoa que existe dentro de nós. Mas era apenas uma parte de todo o processo. Ele sozinho não processa nada. Ele sozinho não tem poder de transformar absolutamente nada. Ele começa a ter quando você conecta esse computador com hardware, que na verdade o computador já é um hardware. Mas aí o nosso cérebro tem dentro dele a nossa mente. E é a nossa mente que determina quais são as nossas crenças, os nossos valores, os nossos temores. Por que eu sou tímida, por que eu tenho vergonha de falar em público, por que eu tenho medo de falar com o chefe, por que eu tenho medo de sair de casa, por que eu não consigo enfrentar o meu colega de trabalho que me humilha, que me ofende, que me machuca, que me fere. Tudo isso tem a ver com as nossas crenças e valores que estão lá, bem guardadinhos no nosso inconsciente. Algumas dessas crenças e desses valores, segundo alguns estudiosos recentes, dizem, tem a ver inclusive com a nossa memória de DNA. Estranho, né? Até hoje eu ouvia falar que a gente puxa hereditariamente cor dos olhos, da pele, tipo de cabelo e assim por diante. Mas nunca que a gente estivesse trazendo também conosco memórias de nosso DNA. Mas isso é verdade. O processo Hoffman é um desses que testemunha e defende essa tese. Mas se então eu tenho memórias de DNA na minha mente, no meu inconsciente, é muito claro e natural entender, inclusive, que muitos dos meus medos não são advindos desta relação minha pai, mãe, irmãos e tios, não desta geração. Tem gerações anteriores, bisavô, tataravô, e que eu tenho arraigada no meu sangue sentimentos que também foram deles. E que é óbvio, hoje eu jamais saberei que é advindo dessa origem. Então é importante a gente ter essa percepção e aprofundar um pouquinho mais neste conceito da comunicação áurea, que é, eu tenho um hardware, mas para que o meu hardware, que é a minha mente, o meu consciente, meu cérebro possa funcionar, eu preciso de um software. E esse software são nossas crenças, nossos valores. E como eu disse, muitos deles arraigados lá na nossa memória de DNA, de gerações anteriores a nós. E observe que eu estou falando no nosso DNA, no nosso sangue. Não tem nada de espiritualidade aqui. Embora muitas seitas e muitos estudos espiritualizados também afirmam isso. Então, veja bem, para que eu possa ter essa comunicação áurea, é importante que eu aprofunde um pouco mais nessas crenças e nesses valores. E ao aprofundar nessas crenças, valores, nos meus sentimentos e emoções, nas lembranças que me machucam e me magoam e me ferem e me impedem de ser feliz, eu preciso perceber em mim para que eu possa ter mudanças,
que está acontecendo nessas crenças e nesses valores que está me fazendo com que eu sabote a mim mesmo? Por que eu estou me sabotando? Por que esta autossabotagem? Essa é uma resposta que você vai encontrar naturalmente com muita reflexão e, óbvio, com acompanhamento de um coach que possa ouvir a sua essência e ouvir a sua alma. Mas então, se eu consigo descobrir em mim o que está fazendo com que eu seja autossabotada, eu começo então a passar para o segundo nível desta percepção de que eu sou atriz da minha própria vida. É equilibrar os meus pensamentos e sentimentos. Ou seja, nem sempre aquilo que eu sonho está conivente com aquilo que eu consigo perceber em mim. Né? Eu desejo algo, mas eu não sinto este algo sendo conectado comigo. Sendo mais concreta, é como se eu estivesse sonhando com a possibilidade de fazer uma viagem, por exemplo, para a Índia. Eu faço todos os cálculos, começo a fazer a poupança, começo a fazer aplicações financeiras para que eu tenha o dinheiro suficiente para chegar nessa viagem, mas eu não consigo me conectar com o sentimento de efetivamente conseguir me ver na Índia. Então é muito provável que qualquer outro motivo que houver no meio do caminho, eu vou me auto-sabotar o suficiente para desinterar o dinheiro, para esquecer de comprar passagem, para esquecer de renovar a minha documentação para viagem internacional. Então, perceba, se eu não estiver conectado sentimento, né, e pensamento com a emoção, é muito provável que eu não consiga chegar no resultado desejado. Então, para que eu chegue no resultado desejado da minha vida e eu passe a ser a atriz da minha própria história, o ator da minha própria história, e para ser o ator da sua própria história, você necessariamente precisa ser o seu escritor, redator, diretor e ator da sua própria história. Então, para que eu possa tomar posse de mim mesma, eu preciso evitar a autossabotagem, fazer um equilíbrio entre a minha consciência bifocal, transformando-a em, não bifocal, mas focalizada, sentimentos e pensamentos. E aí sim, eu encontrarei os resultados que eu tanto desejo. Esta é a essência da comunicação áurea. É eu me permitir ir muito além. É eu me permitir fazer a conexão de dois extremos que são muito próximos geograficamente, mas praticamente impossíveis de ser alcançados por muitas pessoas, que é a conexão do meu cérebro com o meu coração, do meu sentimento com a minha emoção, dos meus pensamentos com a minha realidade. Esta conexão a gente encontra tão somente quando fizer essa conexão dentro de nós mesmos, quando exercermos efetivamente a comunicação áurea. Aí sim, seremos atores e atrizes da nossa própria história. Esta é a nossa essência, a essência da comunicação áurea. Pense bem, daqui para frente, que tipo de comunicação você quer ter consigo mesmo? A mesma que você tem tido esses anos todos? Repetir as coisas do passado não garantem que você vai ter o sucesso que você espera. Pense nisso. Chegamos ao final da nossa palestra e a todos aqueles que desejarem comprar o pacote completo, nós deixaremos aqui ao final o nosso link e vocês receberão de bônus mais um vídeo sobre Seja Líder de Si Mesmo. E depois de 15 dias que vocês adquirirem o produto, estarão recebendo também um vídeo Dicas de Comunicação Oral, a Arte de Falar em Público. E nesta especificamente, a gente vai estar demonstrando algumas técnicas de articulação, de postura, de posicionamento no palco, como que você vai encontrar o autocontrole, como corrigir aquelas sombras que existem quando você vai se comunicar, do tipo os brancos que você tem. Então, são algumas técnicas que a gente vai estar disponibilizando para todos aqueles que adquirirem o bônus desse produto. Então, aliás, adquirirem este produto,
que é o Congresso como um todo. Agradeço mais uma vez a todos vocês, espero que tenha podido contribuir de alguma forma com que vocês possam conhecer um pouco mais de si próprios. Meu nome é Simarlene Duarte, fico aqui mais uma vez, meu agradecimento e até a próxima. Aí estão os meus contatos, sou grata a cada um de vocês e quem quiser adquirir, está aqui todo o link para que vocês possam acessar e adquirir todo o conjunto de palestras. Volto a dizer, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Paz e luz, até a próxima.